Olá galera, como estão? Aqui estou, Michael Fuller, professor de inglês. Hoje com esse vídeo eu gostaria acordar o povo um pouco com esse vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre os erros comuns que eu percebi desde que eu cheguei aqui, algumas das coisas que estão fazendo que eu acho que está errado, coisas erradas no ensino do idioma, do inglês. Por exemplo, vamos lá. Primeiro erro comum que eu percebi desde que eu cheguei. Muitas vezes, em muitos lugares, eles estão proibindo por completo o uso do português. E acaba que o que acontece é que o aluno, a pessoa que está estudando inglês, não tem recurso em como tirar uma dúvida. Ou seja, até também nos lugares que eles não proíbem por completo o português, também eles proíbem essa coisa bem importante de poder tirar as dúvidas. E a conclusão lógica que vai acontecer aí. A pessoa vai sair desse lugar cheia de dúvidas. Eu não concordo. Eu acho isso uma besteira. Não pode. Isso aí é um erro. A pessoa que está estudando qualquer idioma estrangeiro, ele precisa ter as coisas, por exemplo, as coisas precisam ser bem definidas. Ele não pode sair de lá com um conceito muito vago das coisas. Isso aí não dá. Então, isso é uma das primeiras coisas que eu percebi que eu não concordo. Outro erro comum que eu percebi aqui, que tem muitos lugares que eles são lugares de ensino de idiomas, que eles não estão ensinando a gramática. Essa coisa aí é absurda. Eu nunca vi isso. Eu fui para visitar vários lugares. Eu queria saber tudo de todo lugar. Então, eu fui lá e uma das coisas que eles me falaram foi que nós não damos aula usando português. Bem, eu entendo. Isso aí pode apresentar-se como um bloqueio. Às vezes a pessoa depende tanto no português que isso aí apresenta como um bloqueio para aprender o inglês. Entendo. Por isso, muitas vezes eu não uso o português como uma tradução pela letra. Às vezes eu explico dando a ideia que está atrás de tal palavra. Por exemplo, a palavra some. Todos querem saber o que significa. Algum nenhuma. Mas não, eu não falo assim não. Eu falo que significa uma quantidade não determinada. Porque aí tem regras em como preciso usar ele. Então, mas isso é outra explicação, outro vídeo. Então, eles não estão ensinando a gramática. Esse lugar eu falei, simples assim. Então, não posso usar português, eu entendo, mas eu simplesmente gostaria de pedir que no momento de ensinar a gramática, que eu possa usar o português. E a resposta que eu recebi é que nós não ensinamos a gramática. Eu fiquei não acreditando, como pode ser? O que é isso? Então, eu vi pessoas que eles estudaram nesses lugares 3, 4 anos e conseguem falar assim, conseguem montar a frase, só que o problema é que o resultado que acontece é que essa pessoa acaba embolando muito e não é consciente disso, porque nunca estudou as regras mais simples, mais essenciais da gramática. Então sai falando, mas realmente falando muito certo não, embolando, e a pessoa pensa que é craque em inglês, mas simplesmente que não é. Vai lá falar com qualquer gringo e não dá para vocês entenderem um ou outro. Por exemplo, o gringo vai falar coisas no sotaque, nas coisas falando naturalmente e não vai dar para entender. E depois vai sair coisas da boca da pessoa que está totalmente embolado na forma e estrutura de português. E a pessoa, assim, conceito de português, sem entender como é a estrutura de português, não vai entender a mensagem que essa pessoa está tentando falar. Então, com a gramática, sempre tem duas coisas bem importantes. O uso, quando usar tal coisa, e a estrutura, como formular a estrutura. Muitas vezes está vendo que a estrutura em inglês temos uma forma de fazer a pergunta,
uma forma de fazer afirmação e uma forma de fazer a negação. Essa é a coisa da estrutura que todo aluno precisa saber. Então, isso aí, a gramática. Não vai lá a um lugar, se o lugar não deixa você tirar dúvida, o lugar não ensina gramática, não esteja enganado. Aí não é o jeito de aprender. De fato, isso eu tenho uma metodologia aí que usa muita repetição, desculpa, meu português não é perfeito, eu também aprendi o português sem estudar muita gramática. Porém, o que acontece? Tem um jeito de aprender que ele é muito útil para o negócio. Os alunos eles não desistem, eles pensam que são craques em inglês, etc, etc. Só que, sem estudar essas coisas da gramática, não vai dar certo. Vai ficar com muito vício na fala, que depois fica muito difícil tirar. Exemplo comum. Haver tem, de existir. There is a book on the table. Todo mundo sabe que tem é have, então quer falar have a book on the table. Só que está errado. Mesmo que os alunos que sabem que está errado, depois de falar errado por 4, 3 anos, não dá mais como tirar esse vício. Está grudado na cabecinha da pessoa. Então, desde o iniciozinho aí, precisa estudar as regras gramaticais para ter esse fundamental na sua mente, para não ficar embolando. Então, outro erro que eu estou percebendo, que é um errinho aí, eu percebi que muitos lugares, vou dizer, que eles faz seu próprio matéria, manda imprimir, depois vender a pessoa para receber um lucro atrás disso. Somente que muitas vezes o material, a coisa que está usando, não fica muito bem feito. Por exemplo, exclui a gramática por completo. Precisa saber os tempos verbais, as preposições, quando usar tal negócio. Precisa saber, é essencial. Não pode ficar faltando na sua aprendizagem. Então, essas são três coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. E só isso, galera. Até mais. Tchau.